Fala, meu guerreiro! Estamos de volta aí, ó. Vamos resolver uma questãozinha de resistência equivalente. Vamos resolver uma questão de associação de resistores, tá certo? A parada dessa questão é associação de resistores em série. Vamos lá? Presta atenção. Quando é que dois resistores estão associados em série? Escutei não, fala de novo. Quando eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Resistores em série são percorridos pela mesma corrente elétrica. E aí, como eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, cada um desses resistores vai causar uma diferença de potencial nessa corrente, fazendo com que a diferença de potencial total seja exatamente o somatório das DDPs parciais. Mas a corrente elétrica é a mesma. César, tu pode mostrar pra gente como é que funciona isso daí? Posso, problema nenhum, tá? Mas essa questão fala de um aparelho chamado de osciloscópio e que você vai precisar fazer uma análise de ondulatória também, tá? Então, questão extremamente completa, vamos a ela. Bora lá. Primeiramente, vamos revisar o que é, quais as condições para um resistor estar em série. Então, vamos colocar aqui um resistorzinho, outro resistorzinho, uma bateria de valor U, resistor R1, resistor R2, tá? E aí o que é que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que a corrente elétrica vai fluir nesse sentido aqui. E os dois resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Porém, em cada um deles existirá uma DDP diferente. A DDP daqui é uma, a DDP daqui é outra. São DDPs diferentes. E se eu pegar essas duas DDPs e somar, DDP 1 mais a DDP 2 dá exatamente igual a DDP total. Por exemplo, se essa minha bateria for de 12 volts, a DDP daqui mais a DDP daqui tem que dar 12. Se esses dois resistores, por exemplo, forem iguais, cada um deles ficaria com 6 volts. Mas se o R1 for maior que o R2, o R1 causa uma DDP maior do que o R2. Tá certo? Porque como U, que é a DDP, falamos agora em termos de equação, é igual a R vezes I, se a corrente elétrica é a mesma para os dois, vai ter maior DDP, quem tiver maior valor de resistência. Tá certo? Então, a DDP do 1 será maior que a DDP do 2, se a resistência 1, por exemplo, for maior do que a resistência 2. Tranquilo? De posse disso, vamos retornar à questão que agora já dá para vocês resolverem sem nenhum problema. O osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação temporal dos sinais elétricos em circuitos. No caso de um circuito de corrente alternada, a diferença de potencial e a corrente do circuito variam em função do tempo, tá? Beleza. Considere um circuito com dois resistores R1 e R2 em série, alimentados por uma fonte de tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor, observada na tela do osciloscópio, é representada pelo gráfico abaixo. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a amplitude e a frequência da onda que representa a DDP dos resistores no resistor de maior resistência são. Então, lembrando que o resistor de maior resistência é aquele resistor de maior DDP. Então, quando você observa o gráfico, você vê que um resistor, que é o resistor R1, está indicado por linhazinha pontilhada. Enquanto que o resistor R2 está indicado por uma linhazinha cheia. O que eu estou querendo falar para você é que você só vai olhar o pontilhado, tá? Por quê, César? Porque é o seguinte, vê a DDP que o pontilhado fica submetido. Ele chega a atingir 8 volts de DDP. Então, se ele atinge 8 volts, ele é o de maior valor. Então, eu vou olhar para ele, tá? Então, eu já sei que a amplitude da DDP é 8, porque a amplitude de uma onda é isso daqui. Então, a amplitude é 8 volts. O de menor resistência, a amplitude é 4. Tá certo? Mas o de maior resistência, a amplitude é 8. Que a amplitude é exatamente essa distânciazinha daqui. Você viu que dá quanto? 8. Então, eu já sei que dá 8 volts. Tá certo? Falta saber agora o valor da frequência. Como é que eu sei o valor dessa frequência? Bom, como eu tenho uma onda pontilhadazinha seguindo aqui assim, ela vem e ela finaliza aqui, para recomeçar. Então,
Essa distânciazinha aqui, esses pontos representam o tempo de oscilação. E o tempo de oscilação para uma onda completa é exatamente o que nós chamamos de período. Como eu quero encontrar a frequência é o inverso do período. Tranquilo? Então, como é que eu fico? Como eu sei que, olha o tempo total, ele vem até aqui. Isso aqui é mais ou menos 2,5, esse ponto aqui. É mais ou menos 2,5. Beleza? Esse ponto final. Olha no gráfico aí que você vai ver que dá aproximadamente 2,5. Então, vai ser 1 dividido por 2,5. Ei, mas está em milissegundos. Então, é 2,5 vezes 10 a menos 3. Tá bom? 1 dividido por 2,5 dá 0,4. Vou botar aqui embaixo. E esse 10 a menos 3 vai ao numerador como 10 a terceira. 0,4 vezes 10 a terceira dá exatamente 400 Hz. Então eu tenho uma amplitude de 8 volts e a frequência de 4... Cadê? Eita, saiu aqui, ó. Isso aqui estava escrito aqui assim, só vinha até a letra D. Então é 8 volts e 400 Hz, é aqui, tá? Não existia essa letra E aqui. É 8 volts e 400 Hz, tranquilo? Então nosso gabarito, letra D de dado, 8 volts e 400 Hz, tá bom? Conversamos sobre resistores em série. Pode ter certeza que ao longo do nosso curso a gente vai ter um momento de conversar sobre resistores em paralelo, tá certo? Então, até a próxima questão sobre eletrodinâmica. Aquele abraço, tchau, tchau.